Que show da Xuxa é esse? O que o último voo da nave revela sobre uma geração. E eu já vou falando logo. Estamos aqui no Na Real com Silas Fernandes. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, porque lá vem informação. O que eu quero dizer aqui hoje para vocês não é sobre a Xuxa, tá? Hoje o ponto de partida é a nave, é a Xuxa. Contudo, nós iremos falar de uma geração que não aprendeu a encerrar ciclos ou está encerrando de forma tardia. Então vamos lá? Pense comigo. Eu quero que você caminhe comigo nessa reflexão aqui, porque existe uma pergunta que ninguém está fazendo a respeito do último voo da nave, né, da conhecida rainha dos baixinhos, né, Xuxa Meneghel, né? Será que essa geração inteira que acompanhou a Xuxa desde a infância até os dias de hoje, a Xuxa está com 63 anos, já é uma idosa, entende? Será que eles não conseguiram, de fato, encerrar o ciclo da infância? Passou ali pela adolescência, passou ali, né, pela sua juventude, jovens, né? Muitos já casados com filhos, né? Talvez já tenha alguém aí que já é até avô, mas ainda com aquela criança interna gritando que é ainda um baixinho da Xuxa, que é uma paquita da Xuxa. Aí eu pergunto, que show da Xuxa é esse? Vamos falar um pouco sobre isso, por isso você está aqui no Na Real com o Silas Fernandes. Eu quero trazer os fatos aqui, tá, gente? O último voo da nave, né? Não foi feito nem aqui no Brasil a nave, né? Parece que veio de fora, internacional, né? Foi gasto aí uma fortuna, com certeza, para aquela estrutura, né? O Allianz Parque ficou lotadíssimo. Aí tem um outro caso aí que está dividindo aí a internet, que é a senhora Xuxa Meneghel, de 63 anos, diz que queria encerrar esse ciclo, entende? Mas a pergunta que fica aqui, começa a refletir comigo, será que esse ciclo não está se encerrando de forma tardia? A mulher já tem 63 anos, já tem uma filha com 28 anos, eu acredito, né? A Xuxa tem a filha, a Sasha, né? Sasha Meneghel, que é filha ali também do Luciano Zaffir, do ator Luciano Zaffir, com a Xuxa, e já tem 28 anos, olha só. A filha da Xuxa, a Sasha, ela já está na fase de encerrar ciclos, né? Dessa transição, né, da juventude, né, para a sua fase adulta, né? E a Xuxa está encerrando agora o ciclo de uma geração inteira que cresceu acompanhando a Xuxa e os baixinhos e as paquitas. Entende? Você está conseguindo compreender o que eu quero trazer aqui? Porque o público predominante que estava ali no Allianz Parque, gente, nesse último final de semana, tinha a idade ali de 35 a 50 anos. Não era um show para criança, entende? E a Xuxa trouxe ali os seus maiores sucessos, né? Sucessos da infância, quando ela era um clássico brasileiro, quando ela era a rainha, né, da cultura pop no Brasil, entende? Não era um show infantil, apesar que com certeza tinha crianças presentes, mas o público, majoritariamente falando ali, era de 35 a 50 anos ali, entende? A pergunta que fica é algo sobre nós.
quanto adultos, né? O que isso revela sobre nós. A nave, ela não encerrou apenas um espetáculo, né? Porque a Xuxa mesmo disse que ela não quer ser mais lembrada como aquela Xuxa. Por isso que ela precisava encerrar isso. Entendeu? Olha só, gente. A própria Xuxa falou sobre isso. Ela precisava fazer esse show para encerrar isso, para que as pessoas não idealizassem mais aquela Xuxa. Entendeu? Agora, o que isso simboliza? Simboliza um encerramento da infância de uma geração inteira. A notícia aqui é sobre a Xuxa, mas o episódio é sobre uma geração. É sobre os milênios. Você que nasceu ali entre os anos, né, de 85, né, até os anos ali de 98, início dos anos 2000, que aí começa a nova geração, que é a geração Z. Entendeu? Olha só o que Heráclito ele dizia na filosofia. Tudo flui, nada permanece igual. Quem vive encerra ciclos. A pergunta que eu quero deixar aqui para você agora. Você tem encerrado os seus ciclos da sua vida? Como que você tem vivido? Porque é óbvio, tem o tempo da infância, que nós precisamos, né, aproveitar esse tempo da infância, porque chega o momento da puberdade ali, né, da adolescência, né, você vai crescendo, os hormônios aflorados, aí de repente você já é um jovem, aí você já é maior, completou os 18 anos, já é maior, já sai ali da transição do ensino médio, e já começa a ter que ter as suas primeiras experiências no mercado de trabalho, né? Na faculdade, estudo, querer buscar uma profissão, entende? Para construir uma vida, entende? Aí você encontra o amor da sua vida, aí você casa, aí você tem filhos, mas com a mentalidade ainda de um baixinho da Xuxa. Como que é isso, gente? E isso não é só apenas em relação a esse show da Xuxa, não, tá? Né? O último voo da nave, né? Essa coisa mágica, né? Da Xuxa. Mas diz respeito também à questão da Copa do Mundo, por exemplo. Estou trazendo aqui, gente, alguns exemplos, tá? Muitos adultos, homens adultos aí, presos ainda no passado, na infância, colecionando álbuns, por exemplo, ali da Copa do Mundo. Silas, isso tem algum problema? Não tem problema nenhum, larga de ser chato. Não, aqui eu não quero dizer se é certo ou errado, não é isso. Eu quero dizer se você conseguiu já encerrar os ciclos, se a sua maturidade interna está conseguindo acompanhar a sua idade. Entendeu? Quantos anos você tem hoje? Será que você é maduro, correspondente, né, à idade que você tem? Como que está isso ainda na sua cabeça? Entende? Não é sobre o álbum da Copa. É se você, como um adulto, conseguiu amadurecer o suficiente para entender agora como você deve se comportar. Entende? É sobre isso que nós estamos falando, porque existe sim muitos adultos infantis espalhados aí na sociedade, gente. É sobre isso que eu estou querendo dizer aqui
com vocês. C.S. Lewis dizia o seguinte: um dia você será velho o suficiente para voltar a ler contos de fadas. Entendeu? A nostalgia, gente, aqui é saudável. Você pode lembrar da sua infância. Eu, por exemplo, tenho muitas coisas da minha infância que eu guardo assim com aquele saudosismo. Por exemplo, Dragon Ball Z, saía correndo da escola, né? Encerrava ali meio-dia as aulas, né? Só que o Dragon Ball começava 1 hora antes de encerrar a aula. Começava 11 horas. Às vezes a gente faltava a última aula, entende? Para poder assistir o Dragon Ball Z. Entendeu, gente? A nostalgia, ela é saudável. Só que a infantilidade permanente já não é saudável. Entendeu? Olha só, a nostalgia ela fortalece a sua identidade, mas existe diferença entre visitar o passado e morar no passado. Tem muita gente que ainda está morando no passado. Teve muita gente que com certeza foi lá no Allianz Parque nesse último final de semana e caiu a ficha, a real. Você cresceu. Encerra esse ciclo. E tem muita gente que conseguiu encerrar o ciclo nesse último final de semana. E, ó, parabéns para você. Tudo bem, pode ter sido tardio, ok, mas pelo menos conseguiu encerrar. Agora, vida que segue, tá? Mas tem muitas pessoas que ainda não conseguiu. A ficha ainda não caiu de que aquela geração passou, gente. É passado. Quem vive de passado é museu. A Xuxa já foi um ícone, né, na cultura pop do Brasil. Hoje ela não conseguiu se reinventar a essa nova geração. E talvez nem fosse também o foco dela. Tanto é que existem algumas polêmicas até em relação à vestimenta dela. Eu não vou nem entrar nesse ponto aqui, tá bom? Mas talvez ela não conseguiu se reinventar. O produto Xuxa não conseguiu se reinventar nessa nova geração. Entendeu? Enfim, não pode ser uma residência, tá? Você pode lembrar com aquele saudosismo, assistir um episódio ou outro, mostrar para a sua criança aí, o seu filho, sua sobrinha, neto, enfim, mostrar como que era antigamente, mas morar, aí não, gente, aí não. Nós precisamos amadurecer e entender a fase na qual nós já estamos vivendo, beleza? Olha o que a neurociência fala a respeito disso. Existe o hipocampo, né? Que é a amigdala, né? Não sei se eu falei certo, mas olha só. Ele reflete que as músicas, né, da infância ativam emoções profundas. Por isso, adultos acabam chorando. E é normal, porque as músicas, às vezes, nos levam até a infância. Entende? Por exemplo, quando eu canto, posso pressentir o perigo e o caos. Entendeu? Dragon Ball Z, gente, vai remeter à minha infância, vai remeter à escola, fugindo ali no último horário. Talvez minha mãe nem saiba disso. Se ela assistir esse episódio, ela já vai descobrir, né? Digamos assim. Quando canta Pokémon, temos que pegar, eu sei. Pegá-los eu tentarei. É uma fase da vida, entende? A Beyblade, lembra da Beyblade? É a Beyblade, entendeu? Aí o tempo vai passando, aí você começa a ter outras vivências, né? Na adolescência, quando você está ali jovenzinho, né? Igual Malhação, gente. O Ogromóvel, né? O Cabeção, Dona Vilma, Gigabyte. Entende? Forjou toda uma geração. Mas nós crescemos. Pum! Realidade. Entende? Nós estamos em 2026. Geração Z já tá ficando titio também, entendeu? Já tem a geração alfa. 2025, que foi no ano passado, iniciou a geração beta. E ainda os milênios da geração Y presos na Xuxa. Só para baixinhos, Paquita da Xuxa. Gente,
nós crescemos. Olha o que Bauman dizia no seu livro, né, na Modernidade Líquida, né? Vivemos prolongando tudo. Juventude, relacionamento, infância, temos dificuldade de dizer adeus. Tchau, eu amadureci, eu cresci, né? Olha só, Arnold van Gennep, ele diz dos ritos de passagem. Toda sociedade saudável, ela marca infância, adolescência, vida adulta, velhice. Hoje, nós perdemos esses ritos. Por isso que nós estamos vivendo uma geração de uma cambada de adulto infantil, sem maturidade nenhuma. Eu não estou generalizando, porque tem muita gente que já caiu a ficha há muitos anos a respeito disso. Mas tem muitos ainda que não. Entendeu, gente? Talvez por isso tanta gente continue emocionalmente presa em fases anteriores. A pergunta que fica é: em qual fase da sua vida você está preso? Quem vive de passado é museu. Entendeu? Você pode visitar uma vez ou outra, relembrar, mas não permanecer. Vida que segue. Continue a nadar. Entendeu? O que Eclesiastes capítulo 3 diz? Que tudo tem o seu tempo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, né? O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: quando eu era menino, eu pensava, eu agia como menino. Paulo, aqui ele não está condenando a infância, ele está celebrando a maturidade. Entendeu? O próprio Cristo, Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52, Jesus crescia em estatura, em sabedoria, em graça, até Cristo amadureceu. E a Xuxa? O voo da última nave, né? O último voo da nave, né? É um clássico. Clássico. Aquilo que atravessou gerações. Mas um clássico não precisa permanecer igual para todo sempre. Todo clássico enfrenta o desafio de se renovar. No caso da Xuxa, ela não se renovou para outras gerações. Por isso ela precisou encerrar. No meu ponto de vista, encerrou de forma tardia. Mas é apenas o meu ponto de vista. Eu não sei o que você pensa a respeito disso. Talvez o último voo não tenha sido da nave. Talvez tenha sido da sua infância. Entende? De uma geração inteira que estava preso lá, querendo ser Paquita, querendo ser ainda o baixinho da Xuxa, querendo ser um Power Rangers, né? E aí? Quem não encerra ciclos transforma lembranças em prisões. Os clássicos permanecem, mas ninguém mora em um museu. Crescer não é esquecer, gente, é agradecer por ter vivido uma infância tão boa quanto a nossa. Entende? De colecionar aqueles cartão de orelhão, os gelocosmos, você lembra daqueles, os ETzinhos que brilhavam no escuro, da Coca-Cola? Os Tasmania, né, que vinha dentro do pacote ali de salgado, de salgadinho. Gente, passou. Nós estamos amadurecendo, nós estamos envelhecendo, entende? Eu tô aqui, 34 anos, faço parte da geração Y, dos milênios. Olha aqui, as rugas. Entende? Vamos começar a crescer, a amadurecer, a evoluir. Silas, isso é muito chato. Entende? Você pode ser ainda brincalhão, agir, né, como um brincalhão, mas não ser como uma criança brincalhona por toda a vida. Entendeu? Assuma a responsabilidade. Porque, gente, trazer a memória é saudável isso, tá? Mas viver apenas dela é muito perigoso. A infância deve morar na memória, não dirigir a sua vida adulta, tá? Agora eu quero encerrar aqui esse episódio falando uma coisa aqui. A Xuxa continuará sendo um clássico, isso é fato. Isso ninguém tira dela, mas talvez o verdadeiro espetáculo daquela noite
né? Não tenha acontecido no palco, aconteceu dentro de milhares de adultos que estavam lá acompanhando, que finalmente perceberam, caiu a ficha de que cresceram, de que muitos são pais, muitos são avós, muitos são tios. Não significa abandonar a sua infância, significa honrar a sua infância e seguir em frente. Quais ciclos da sua vida ainda continua voando quando já deveriam ter pousado há muito tempo? Entendeu? E é sobre isso. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Manda para aquela pessoa que ainda precisa ter esse choque de realidade. Que show da Xuxa é esse? Ficamos por aqui em mais um Na Real com Silas Fernandes. Até a próxima. Fui!